Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com dois neuropsicólogos, analistas do comportamento, que trabalham tanto com pacientes individuais ou em grupos, e hoje eles vieram falar a respeito da orientação parental. Eu realizo a orientação parental no meu consultório dos pacientes que eu acompanho, né? Eu mesma realizo com os pais, mas eles também trabalham onde acompanha o paciente e o outro faz a orientação parental ou vice-versa, ou até mesmo o mesmo terapeuta faz o trabalho com a criança e também a orientação dos pais, tá? Então, a orientação parental, eles vão explicar um pouquinho, mas para vocês entenderem, orientar os pais a eles terem todo um comportamento e algumas atitudes em casa para reforçar o que é trabalhado na sessão, né? Porque não adianta a gente fazer todo o trabalho na clínica e chegar em casa, às vezes, o pai ter outro comportamento e tudo mais. Eu quero que vocês falem um pouquinho disso, como que é o trabalho de vocês. E muito obrigada por aceitar o convite de estarem aqui. Valeu, imagina. Tá. A orientação parental ela já era muito dita antigamente, hoje em dia ela está sendo cada vez mais usada, né? Em congressos tem sido dito muito mais sobre orientação parental, devido aos transtornos disruptivos que estão cada vez mais em alta, cada vez mais em evidência, onde a busca por nova tecnologia, por novos estudos dentro do tratamento, visando o maior resultado, pensando que se o terapeuta consegue o controle do ambiente dentro do consultório, ele precisa disso no ambiente familiar, em casa, escola. Então essa orientação é sempre levada a parentes, a pai, irmão, irmã, enfim, quem que tiver irmão, quem que estiver perto, próximo, ele precisa ser orientado com relação, claro, pontualmente, né, são casos e casos, mas estamos falando de casos que precisam dessa orientação. São orientados, escola sempre é orientada em como ser feito, professores, inspetores, enfim. A proposta da orientação parental, claro, levando isso para a escola também, é de que as mesmas orientações feitas para o cliente dentro do consultório sejam transportadas para casa e para o restante do tempo, e não só aquela 1 hora semanal que ele tem dentro de consultório. Eu faço bastante isso, né? Eu tenho um exemplo de uma criança com TOD, né, o transtorno opositor desafiante, e eu preciso muito trabalhar com a criança e quinzenalmente com os pais e mensalmente ou 2 vezes a cada semestre, e depende. Eu vou à escola também para ter esse trabalho em conjunto, né? Eu acho que é isso que vocês querem explicar. Sim. O quanto é importante não só envolver os pais, mas no caso a escola também, porque a gente observa que o mesmo comportamento que a criança está tendo na clínica, ela está tendo na escola e acaba sendo reforçado em casa. Então, a gente trabalha, olha, não pode fazer isso na clínica, não pode fazer na escola, e quando chega em casa, acaba liberando, não pode ser e tudo mais. E eu sempre digo que nunca use uma moeda de troca, né? Em alguns casos, que depois a gente vai entrar nisso. Então, por que é importante falar isso? É um exemplo que a gente pode dar. Olha, se a criança fez algum comportamento, não use uma moeda de troca, porque senão ela às vezes vai fazer várias vezes esse comportamento para conseguir uma outra coisa. Então, o quanto é importante ter os pais presentes nessa questão da orientação. Sim. Né? Como o Renato falou, é importante porque aquela 1 hora que a gente está ali, né, durante a consulta, a gente consegue manter o controle sobre determinado comportamento. Porém, se os pais não conseguem manter isso, se o núcleo familiar, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, que estão acompanhando essa criança, elas não conseguem lidar com isso, então, obviamente, que a terapia em si só ela não vai fazer milagres, né? Então, é muito importante fortalecer esse papel dos pais, de todo mundo que está envolvido com essa criança, para que eles consigam manter esse controle, para que a gente consiga alcançar os objetivos que a gente busca dentro da terapia. É interessante também falar um pouco sobre o instrumento da moeda de troca, né? Principalmente com crianças que têm transtorno positivo desafiante, como você comentou. Como, por exemplo, o pai ele faz uma birra, por exemplo, porque ele quer um chocolate, né, no mercado. Então, se o chocolate é dado para a criança, ela tende a fazer aquilo novamente. Então, a orientação é feita de que a partir, olha, ela está fazendo isso,
dentro de um contexto, né, claro que o profissional fez essa análise contingencial desse comportamento e sabe, ó, a função do chorar é ganhar o chocolate, que é a moeda de troca. Então, no momento aquilo para, beleza, mas o chorar vai perpetuar por mais tempo, então, por mais vezes, né? Então, quando você consegue orientar o pai de que, olha, esse comportamento tem essa função, faça o contrário, a tendência é de que não aconteça mais. Então, é por isso que nós fazemos orientação parental. Eu acho que é fundamental no trabalho infantil, eu acho que na terapia ter essa orientação. É inviável, não tem como, né, como o Reinaldo citou, não tem como dar uma continuidade no trabalho da clínica se não tiver essa orientação para os pais manterem também no ambiente em casa, claro. Porque, complementando o que o Renato falou, quando a gente pensa em análise do comportamento, a gente tem que entender que um comportamento ele precisa ser um comportamento que ele vai ser aprendido, ele precisa ser repetido várias vezes. E a gente, como terapeuta, a gente está uma vez por semana, a gente precisa que os pais façam e sigam isso muito à risca. Tá? Então, por isso que a orientação parental é tão importante para fortalecer esse papel, para que os pais saibam lidar com essas questões fora da clínica. E os resultados são, assim, muito mais rápidos quando acontece uma orientação bem feita. Já tive caso que eu dei alta em 3 meses porque os pais agarraram bem no começo a ideia, rapidinho, zerou tudo, 3 meses já tinha acabado com o problema. Porque os pais, se fosse eu somente com a criança conversando ali e tal... Mas é como uma dieta. Se você vai na academia só uma vez e não faz uma dieta, não funciona. Se você vai toda semana e faz a dieta junto, o objetivo é alcançado mais rápido. Ou se você vai na academia, faz a dieta, faz o exercício, chega em casa, tem um banquete cheio de coisa para você comer, vai tudo pro ralo, né? Não adianta nada. Exatamente, então por isso que tem que ter sintonia. Eu falo que a palavra é a sintonia dos ambientes. Chamar os pais para serem parceiros, né? Da Sim, eles fazem parte da equipe. Eles precisam fazer, eles são parte integrante, né, da equipe. Isso é fato. Né? Então é muito importante a orientação. Então nós sabemos que os pais presentes nesse processo terapêutico da criança é muito importante.